61 ministérios. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa passagem, ela nos fala bastante nos faz refletir como podemos ponderar os nossos entendimentos, inclusive na situação que estamos vivendo hoje no mundo. É interessante, isso aqui foi escrito há um bom tempo e hoje essa lição se torna muito importante, porque às vezes nós temos que, para poder compreender os ensinamentos de Jesus, nós temos que reconceituar os conceitos que, por costume, poluímos as ideias que tinham atrás ou por trás das palavras. Nós vamos entender o que eu estou falando quando eu for explicando. Primeiro, toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como ministério essencial divino. Então, o trabalho que fazemos, o que fazemos, antes de tudo, já é um ministério. Deveríamos ver assim. Não estamos aqui para exercer cargos de confiança, cargos de posições, sermos chamados pelo nome de doutor, de senhor. Nós estamos aqui neste planeta para servir a Deus. Compreenderam agora? Agora, se nessa posição, se formos chamados a assumirmos qualquer que seja a posição, e tivermos a ideia de que aonde quer que eu esteja, onde colocarem o meu ministério, ele estará a serviço de Deus e não da minha própria pessoa, da minha própria personalidade, somente da minha família, só do meu, do eu e do para mim, mas sim com a visão do nós e do nosso, nós estamos indo bem. O que normalmente ocorre é que nós nos perdemos nessa busca. Todos queremos o mesmo lugar. Uma empresa só tem um dono, todo mundo quer ser dono. E agora, como é que fica? Porque nos ensinaram a criar uma ideia na nossa cabeça que o gerente é maior que o funcionário, que o presidente é maior que os seus servidores. Na realidade, na Terra só há uma coisa maior, Deus, né? E o Cristo, nosso mestre. Os demais, todos nós, somos trabalhadores de Deus neste planeta. E quando aqui viemos para aprender com o planeta Terra e contribuir com o nosso ministério para a evolução deste planeta. Vamos entender por quê. Bom, aqui eu vou colocar uma coisa que é importante para nós. Se eu não acreditar na reencarnação, ou seja, se eu não acreditar que um dia eu volto para este planeta, que um dia eu já estive aqui e estou aqui de novo, é muito normal eu pensar assim: nem um caroço de manga eu vou plantar, porque a manga demora muito para brotar, demora muito para crescer e muito para dar manga. Até ela dar manga, já morri. Então, para que eu vou plantar um pé de manga? Agora, se eu acredito em reencarnação, eu posso ter certeza que um dia eu volto. E talvez comerei a manga do pé que eu plantei. Ou seja, nenhuma ação hoje na minha vida é desperdiçada, porque eu retorno nesse lugar, não estou dizendo no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma família, mas eu retorno neste planeta e acabo me beneficiando das coisas boas que eu fiz, por isso não é desperdício, e das coisas ruins também,
Por isso eu tenho que pensar antes de fazer. E não ficar pensando assim, sem a reencarnação. Eu vou fazer agora. Eu construí uma empresa, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Eu construí uma empresa e que essa empresa vai contaminar a água do planeta. Mas o que me importa? Eu não acredito em reencarnação. Eu vou ganhar meu dinheiro, vou contaminar a água e quando morrer nunca mais vou estar aqui. Que se dane os outros que voltarem. E alguns até planejam assim. E para eu não ser tão ruim, não vou nem ter família, não vou ter nem filho, não vou deixar ninguém. Isso é um pensamento natural de quem não acredita na reencarnação. Acha que as suas atitudes não terão consequências. Por quê? Porque ele vai abandonar o barco, cedo ou tarde, ele vai morrer. Mas se ele acreditar na reencarnação, ele vai entender que talvez a água do rio que ele contaminou e muitos que contaminaram junto com ele vai ser bebida por ele e por todos que contaminaram, até que eles mesmos venham limpar aquilo que sujaram. Vamos entender uma coisa muito simples, porque nós temos um costume de pensar assim: eu vou fazendo as coisas erradas, eu faço o erro, eu cometo o erro, mas eu acho que tem que corrigir é Deus. Porque para mim só cabe pedir perdão. Ah, errei, desculpa, Senhor, pronto. E o erro? E a consequência do erro? Ficou para quem? Eu venho desordenando o que é ordenado. Eu venho agredindo o que é pacífico. Eu venho ferindo aquilo que não te provocou. Eu venho destruindo o que é construído. Não é justo que eu saia daqui e largue a conta para Deus pagar. Deus então vem corrigindo, fazendo. Não tem sentido isso. Então é importante eu entender que tudo que eu faço tem consequência no amanhã. Esse amanhã pode durar centenas de anos. É o mesmo planeta que nós vamos habitar. Portanto, se nós queremos um céu no planeta Terra, vamos ter que cada um de nós trabalhar por esse céu. Porque eu posso nessa vida não alcançar o benefício direto do meu trabalho, da minha obra, mas eu vou alcançar em outras existências. Meus filhos vão alcançar e assim sucessivamente. Então, toda criatura recebe sim do Supremo Senhor o dom de servir com um ministério essencialmente divino. Tá? Não importa aonde você vai trabalhar, é ministério e é divino se você estiver servindo a Deus. Agora, se você estiver servindo ao seu patrão, ao homem, aí realmente não tem fundamento nenhum. Você vai fazer o que te mandam fazer. Mas se você estiver servindo a Deus, você não vai fazer o que te mandam fazer. Você vai fazer o que Deus permite e o homem manda. Mas se o homem mandar algo que Deus não permite, você também não vai fazer. Porque o teu patrão realmente, o Senhor teu Deus, não permite. Tá certo? Então por quê? Porque o seu ministério é divino. Mas Deus colocou um gerente na minha empresa. Né? Aí na minha empresa ele colocou lá um gerente. Eu sou uma senhora que trabalha nos recursos humanos. E de repente eu sei que existem regras e que tem que ser feito tudo certinho para pagar, folha de pagamento, férias e tudo mais. Tudo ali. Aí de repente veio o dono da empresa e disse: não vamos pagar nada, vamos trapacear todo mundo. Bom, agora eu estou servindo a quem? A uma pessoa ou a Deus? O meu ministério é o trabalho. E eu tenho que servir a Deus. E eu digo: eu não vou fazer. Mas ela vai mandar embora. Sim. Se você estiver trabalhando por homens, você vai ter que atender a necessidade dos homens. Então, ora você vai servir para trapacear alguém. Ora você vai servir para matar alguém. Ora você vai servir para roubar alguém. Ora você vai servir para trapacear alguém. Porque você está a serviço dos homens. Mas se o seu ministério está a serviço de Deus, você vai dizendo: desculpa, eu tenho um trabalho a fazer aqui, mas eu sirvo a Deus em primeiro plano. Então, se algo que você me pedir ferir a vontade de Deus, eu fico com minha moral, com a minha consciência, e Deus vai me colocar, o meu ministério, em outro lugar. Ele não vai servir aqui para mim.
muitas vezes, o nosso ministério de servir a Deus pode conflitar com o ministério daquele que está acima de nós, governando, administrando aquela empresa. Então ela está querendo, o seu chefe está servindo aos homens e você está ali no seu ministério servindo a Deus. Pode haver conflitos nesse sentido. Bom, entrega na mão de Deus. O cristão faz a parte dele, que é obedecendo às leis dos homens, mas nunca ferindo as leis de Deus. Homens passam, leis humanas modificam, o que é proibido passa a ser liberado, o que é liberado passa a ser proibido. Pessoas passam na sua vida, mas as leis de Deus nunca passarão. Se você for fiel a Deus, você não vai ter o que se arrepender. Pode passar um pouquinho, não vai ganhar a vida tão fácil como outros que se vendem a trabalho de homens, a serviço de homens, com certeza. Afinal de contas, neste mundo, o reino de Deus, do Cristo, não é esse mundo. Então, até que as coisas se ajeitem, realmente vão ser perseguidos, os servidores do Cristo, do amor, da paz de Deus, vão ser maltratados. Olha o que aconteceu com Jesus. Veja como as coisas estão mudando. Antes, há 2000 anos atrás, o primeiro cristão, que era Jesus, foi crucificado. Seus apóstolos crucificados ou mortos de forma violenta, menos João. Depois você vai vendo a história, foi diminuindo as penas, as perseguições e o sofrimento. Ainda não chegou no momento em que nós vamos ser louvados, né? Vamos ser aplaudidos. Então, mas de onde se crucificava, matavam a gente, perseguiam-nos, até a nossa família, o mundo evoluiu. Hoje alguém sabe que existe um cristão ali, que tem uma igreja cristã ali, um templo, um centro espírita, e não tem mais isso. Então, mudou, mas não mudou da noite para o dia. Então, o que nós estamos dizendo é, se você passar a servir a Deus, colocar o seu ministério, né, o seu serviço a Deus, óbvio que no momento que estamos na Terra, você vai ainda ter que testemunhar a bondade e o amor e sofrer as consequências daqueles que lideram o planeta, que não tem essa visão. Mas com o tempo isso vai mudando. Isso vai mudando. Assim como no passado. Crucificavam uma pessoa, queimavam em praça pública, aplaudido por muitos, não se acontece mais. Então, tem que ter persistência, tem que ter fé, tá certo? Tem que ter paciência. Lembra, nosso ministério é divino. E aí nós vamos assim, se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, né, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. É que nós não nos preparamos para servir a Deus. Nós ainda nos perdemos muito. Olha, veja como nosso filho, muitas vezes, vem nos perguntar, vem nos contar que ele está pensando em formar em determinada profissão. Imediatamente a gente reage, a gente tem alguma coisa, aquele impulso que fala, mas essa profissão não dá muito dinheiro, essa profissão não te dá muito ganho, essa profissão não te dá status, essa profissão não te dá nome, essa profissão é uma profissão muito difícil, né? Nós tendemos a fazer isso, é natural da nossa parte. Mas vejamos, eu deveria perguntar o seguinte, você sente, meu filho, que este é o seu ministério? Você consegue perceber, se você seguindo essa linha, essa profissão, essa sua escolha, você vai conseguir ser fiel a Deus? Você vai conseguir trabalhar servindo a Deus e aos homens? E ainda mantendo, tirando dali o seu alimento, o seu sustento? Então, parabéns, não importa o título que tem sua profissão. Se é médico ou se é faxineiro. O que adianta você ser um médico frustrado na vida, que vive
fazendo aborto para ganhar dinheiro, que vive atendendo só pessoas que têm condições de pagar, porque você não atende pessoas que não têm condições de pagar, e que vive cheio de medicamentos porque é frustrado na vida, vive com raiva, vive em depressão. Não é melhor você ser um faxineiro, como a gente pensa, mas ser feliz, ser alegre por dentro, ser tranquilo, ter paz de consciência e acreditar que aquilo que você retira da sua faxina é o suficiente para o seu sustento. Você dorme tranquilo, não vive mal-humorado, não tem depressão, não faz escolhas nenhuma, né, preconceitos, enfim, sirva a Deus, né? Jesus nos diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos será acrescentado. Ou nós temos essa fé ou não temos. E se nós que dizemos cristão não temos, quem terá? Então, o quadro, continuando, o quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. Colocamos tanta fantasia, tanta idolatria na classe social chamada magnata, que todos sonhamos em ser um magnata. E que às vezes até os nossos pais nos ensinam a sonhar também em nos tornarmos um magnata. É quase que ser proletário é ser um doente, um desprezado, um pobre coitado, um diminuído, um João ninguém. E ele está nos dizendo bem claro assim, ó, é porque não entendemos até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto. O que é mais importante não é se você é um magnata ou um proletário. O que é mais importante é se seu trabalho humilde, se seu trabalho é honesto. E para nós sabermos que Deus te colocou neste mundo para você exercer o seu ministério na classe magnata ou na classe proletária, observe se o seu trabalho, se a maneira como você lida com o seu trabalho, se o que você faz no seu trabalho é honesto. Se for honesto, você está certinho onde precisava. Porque não haveria sentido algum Deus te colocar em uma determinada classe, por exemplo, proletário, onde para você se manter ali, para exercer o seu ministério, você tem que matar, cometer crime, roubar. Aí não tem sentido. Falar, que Deus é esse? Imagine então agora o outro lado. Imagine que Deus te colocou no ministério dos magnatas. Mas que para você ficar ali como magnata, você tem que trapacear, explorar alguém, roubar. Também não teria sentido. Se você estiver fazendo ou estiver pensando em fazer algo que não seja honesto, que não seja moral, e isso depende crucialmente de você permanecer numa classe magnata ou numa classe de proletário, é simplesmente uma informação que você tem que levar em consideração. Você está no lugar errado. Você não precisa se corromper, se tornar uma pessoa imoral. Você precisa para sobreviver, como a gente diz, não. Ah, não, eu tive que fazer isso para sobreviver, eu tive que fazer aquilo para sobreviver, eu matei para sobreviver, eu roubei para sobreviver, eu trapacei para sobreviver. Não. Você precisa servir a Deus. Quando as coisas começarem a apertar para você, sirva a Deus. E Ele vai te dar um caminho e uma direção, onde você vai servir a Ele e vai ganhar o seu sustento. Não precisa se vender. Não precisa perder sua dignidade, sua moral. O que acontece hoje em dia é que a nossa fé está muito fraca. Nós estamos muito fracos. Então, qualquer um que ameaça o nosso emprego,
o nosso sustento, dizendo, se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou te mandar embora, pronto, já é o suficiente para dizer. Então eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo, Guto. Pois bem, um dia ele continuou e te mandou embora. Agora você saiu daquele emprego com uma culpa enorme na cabeça, ter feito um monte de coisas erradas para ficar no emprego, no entanto o emprego te mandou embora. Você não serviu. Porque nessa área sempre aparecerá alguém que faz coisas piores para você. E se alguém está te pedindo para você fazer coisas erradas, esse alguém não é de Deus. E aí você vai ter que decidir. Você serve a homens ou a Deus? Se ali só fica quem serve a homens, levante, dê o lugar, sejam bem-vindos. Não é discutível isso. Pensem, reflitam. Vamos buscar o nosso espaço, o nosso lugar. E é muito simples, é muito claro. Em todas as profissões é possível viver e exercer de forma ética e moral, como também é possível viver e sobreviver de forma imoral e antiética. Aí é uma escolha de cada filho de Deus, de cada cristão. É imprescindível, ele está dizendo assim, continuando, é imprescindível, haja sempre profissionais de limpeza pública, ele está mostrando. Por que eu acho que uma pessoa da limpeza pública é menor do que um médico? Olha, sem a limpeza pública, o médico não dá conta de atender. Desbravadores de terras insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Por que eu acho que determinadas profissões são menos valorizadas? Né? Por quê? Sistema. É um sistema apenas. Um sistema que assim faz. Então, o fato de você ter uma classe de magnata e um de proletário não quer dizer que os proletários têm que passar fome, que os proletários não têm condições nenhuma de ter uma dignidade para viver. Isso quem está fazendo é o sistema, homens. Mas estas classes sempre haverá. Porque não é possível haver uma cidade sem alguém que limpe a cidade. Não é possível construir uma casa sem um pedreiro. Não é possível sem o ajudante do pedreiro. Ou seja, sempre haverá trabalhadores em todos os níveis, todos os tipos de trabalhadores. Desde aquele que se preparou para calcular uma engenharia fantástica, até aquele que vai executar apenas para carregar o material calculado por alguém para produzir a construção. Mas ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Apenas que um tem um ministério e o outro tem outro ministério. Se o engenheiro fizer construções que dê muito pouco impacto no meio ambiente, não destruir, porque ele está servindo a Deus com a profissão dele e não a homens, porque se ele servir a homens, ele vai acabar com rios, natureza, não está se importando com isso, porque vai dar dinheiro. Agora, se ele está servindo a Deus com a profissão dele, com o ministério dele, ele vai falar assim, bom, eu vou fazer assim, vai dar menos impacto na natureza e tudo mais. E aquele que vai ajudar a carregar até a terra, no carrinho, servindo a Deus, desde o engenheiro até aquele que faz, todos servindo a Deus. Ou seja, ninguém vai ser desprezado ou humilhado. E todos teriam um salário digno, né? Porque o que hoje nós entendemos, o que nos incutiram na cabeça, nos fizeram o sistema acreditar, é que essa dignidade é de acordo com o valor da remuneração. Então, não é que todos vão ganhar iguais. Isso é impossível. Também é outra coisa impossível. E até que se... Olha, é importante eu entender que se... Isso está no livro dos Espíritos. Mesmo que eu pegasse a riqueza do mundo e quebrassem de valores iguais para todos os seres humanos da Terra vivo hoje no planeta, não adiantaria. Porque uns sabem trabalhar com dinheiro e aumentar.
Outros iam perder tudo, em pouco tempo ficariam na miséria. Outros continuariam com o mesmo que tem. Não tem como você controlar os seres humanos da maneira como ele vai gastar o dinheiro dele. Cada um tem uma maneira. Um joga fora o dinheiro, outros guardam o dinheiro. E aí, como é que você vai fazer? Quem guarda, está guardando, não está gastando. Quem está jogando esse dinheiro, alguém está investindo no dedo, está ganhando dinheiro de quem está jogando. Logo, logo, Kardec fala bem claro, os espíritos dizem a Kardec, em pouco tempo, o mundo volta a ficar desigual. Porque nem todos têm a mesma habilidade de lidar com o dinheiro e vontade de lidar com o dinheiro. Uns trabalham mais, outros aplicam, outros, enfim. Então, em relação a dinheiro, é impossível manter todo mundo com a mesma quantia. Impossível. Só se um Deus controlasse a nossa mente, né? É impossível. Uma outra coisa também é que todas as profissões são dignas e que o homem que trabalha de maneira digna não deveria passar necessidades básicas. É isso que nós temos que ter na cabeça. Quando eu vejo um homem trabalhador, né, um ser trabalhador, honesto, ele não deveria estar passando necessidades básicas. Se está passando, o erro é do sistema. Tá certo? É porque alguém, quando a gente... Hoje nós entendemos que porque muitas pessoas são pobres, porque poucas pessoas são muito ricas. Tiro muito. E para tirar essa gordura chamada muito, tem que tirar um pouquinho do egoísmo, né, do ego, da vaidade. E esse muito, ela seria rica, não muito rica. Ela seria rica. Esse muito voltasse, não teria tanta diferença de classe social. Tem pessoas que têm tanto dinheiro que se ela parasse de trabalhar hoje e jogasse dinheiro pela janela até ela morrer não ia acabar. E, no entanto, ela continua a pegar dinheiro. Quase como se ele quisesse comprar o planeta inteiro. Então, é um momento, é um processo que a gente tem que refletir. E que todas as profissões são dignas, digna no sentido porque toda profissão deve sustentar o trabalhador. Toda profissão deve sustentar o trabalhador. É isso que nós temos que pensar no sistema. E não em pensar que um tem que ganhar muito mais do que o outro e o outro que não tem que ganhar quase nada. É isso que nós temos que tirar. Não estou dizendo que todos têm que ganhar igual. Isso é impossível. E ele está dizendo que é imprescindível. Ele está falando que todas as profissões são necessárias. Portanto, não tem como dizer qual é a melhor, qual é a mais importante. O que o sistema tem que repensar é se estamos pagando dignamente aqueles que exercem essas funções. E como é pagar dignamente? Se eles têm condições de sobreviver dignamente exercendo essas funções. Se não há profissões exageradas. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o ministro do STF e que muitos políticos ganham horrores de salário. Eles só se esquecem o seguinte, que para pagar aquele salário que eles ganham lá em cima, trocentos brasileiros passam fome. Então o problema é o sistema, que não dá de pagar todo mundo no valor do salário de um ministro do STF, não dá não. Isso nós sabemos que não tem condição. Mas será que alguém precisa ganhar tanto? Olha, o muito rico, lembra que eu falei? Nós não estamos nem contra rico, mas o muito rico, exagerado rico, pelo amor de Deus. Olhe, abra sua janela, saia, veja o mundo, a realidade. Como alguém pode sentar-se em casa com uma cabeça tranquila, sabendo que milhares de pessoas passam fome e ainda passam fome porque um sistema acha que eu, por exemplo, se eu estiver na minha casa, mereço ganhar até o que não sou capaz de gastar, enquanto outros não ganham nem o que precisa para sobreviver. Nós estamos errados.
Se eu estivesse trabalhando para Deus, a serviço do Pai, eu diria, eu só preciso disso do meu salário. Disso não preciso. Eu vou colocar onde esse dinheiro? No cofre? E toda vez que eu tenho dinheiro sobrando, não tem jeito, tá, gente? Isso é igual o jovem filho. Dê uma mesada boa para ele. E você vai ver o que ele vai se tornar. Rapidinho vem maconha, droga, prostituição, para tudo dentro da sua casa. Porque o que é excesso, os bandidos, os traficantes, eles ficam na porta da escola, da universidade, vendo quem tem dinheiro, jovem quem tem dinheiro. Eles não querem jovem pobre. E o jovem que tem dinheiro, ele já começa a mostrar com o carro que ele chega na faculdade, a cantina que ele não sai, as roupas que ele veste. E os pais, bobo, pagam a mesada além do necessário. Então o que ele vai fazer com além do necessário? O drogado, os traficantes falam assim, tá sobrando? Tá aqui, isso aqui custa tanto, certinho que está sobrando para você. E quando você assustar, a maconha, a cocaína, foi tudo para dentro da sua casa. A prostituição. Porque você acha que prostituta quer alguém sem dinheiro? Não. Quer alguém com dinheiro. E quem é a pessoa mais inocente para ficar dizendo e gritando para todo mundo? Venham até mim me trapacear e enganar. Um jovem. Então você, quando aumenta, quando dá uma mesada boa pro teu filho, você está colocando ele em risco dos bandidos. Dê o necessário, vigie onde ele gasta, dê um centavo para ele, quer saber onde que esse centavo você gastou. Nunca dê, faça o que você quiser, não tem que fazer o que quiser, tá certo? Porque se o que você der ele usar errado, a culpa é sua. Então eu dou, mas eu quero saber onde que você está usando, como que você está usando, porque de repente você está se matando e eu vou me sentir culpado. Imagine que um filho se suicida, por exemplo, comprando a arma do suicídio com a sua mesada. Já pensou? Que se mata num acidente de trânsito com o carro que você deu de presente para ele. Você já imaginou sua cabeça onde vai ficar? Com a moto que você deu para ele, ele foi fazer um racha e acabou se arrebentando. Como fica a cabeça de um pai e de uma mãe? É onde a gente vê o desespero, muitas vezes, da morte de um filho, a culpa, né? Até onde eu fui culpado nesse processo? Por que eu não vigiei mais onde eu estava indo esses recursos? Por que eu não fiquei observando? Interessante, os nossos benfeitores fazem isso conosco. Quando temos merecimento para ser bloqueado, antecipado, numa atividade que nós iríamos cair muito, errar muito, cometer um grave erro, eles mesmo providenciam passar o tapete em nós. Tirar o tapete dos nossos pés. Porque um erro seria pior. Nós sabemos, e tem até em livros psicografados, que um grande orador ensinava bastante, dava bastante palestra. Num certo dia ele teve que fazer uma viagem para dar uma palestra. Já fazia essas viagens várias vezes. E um certo dia, ele teve que fazer uma viagem em outros países. Ele também fazia isso. Num desses voos, o voo caiu. E ele morreu. Passando por outro lado, ele era jovem ainda. Passando por outro lado, ele foi falar, mas o que aconteceu? Por que eu parti tão cedo? Eu tinha muita coisa para fazer. Eu estava fazendo alguma coisa errada? Não. Suas palestras estavam perfeitas. Estava ensinando a serviço do homem. De Deus. Tava ótimo. Então o que aconteceu? Por que eu morri cedo? Eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tanta coisa para viver, tinha tanta gente que faz coisa errada e vive até. E tá tudo certo. Por que eu morri agora? Porque na cidade onde você ia aterrissar, você ia encontrar uma jovem. Essa jovem ia fazer você perder sua cabeça. Você não ia ter condições de resistir os encantos dela, ia perder-se, desviar-se do seu caminho, ia destruir sua família. Ele falou um monte de coisa para ele. E ele chegou à conclusão e falou assim, então o seu benfeitor achou melhor parar até ali o seu caminho, que estava num progresso
maravilhoso do que deixar você mais alguns instantes na escola e você perder tudo. Compreendeu? Imagina que um aluno esteja tirando 10, 10, 10, 10, todas as provas, e está pronto para passar. De repente, ele descobriu que mais um lugar ali na escola tinha a cantina. Ele nunca ficou sabendo que tinha cantina, porque ele chegava direto, ia para a sala de aula, lá estudava, anotava, vinha, fazia. Um dia alguém chamou ele para ir na cantina, e na cantina ele conheceu um amigo, uma amiga, e que ficou chamando ele. De repente ele ia começar a faltar, não ir na aula, tirar nota baixa e não ia passar mais. Então, até isso os benfeitores fazem para nós. Muitas vezes o que acontece na sua vida é o bem agindo, que nós entendemos como mal. Eu perdi meu emprego. Não, você não perdeu. O que não te pertence, você não perde. Talvez você saia de um lugar para você não cair em tentação e cometer mais erros mais graves. E perder o fruto que você veio dando até agora. É uma bondade, é uma misericórdia. Tá? Então, os homens, continuando a lição, não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiro da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. Sentir rico não é ser rico. Rico de misericórdia, rico de alegria, rico de bondade, rico de paz. Vamos lá, gente, vamos falar a verdade entre nós. Quem daqui nós podemos dizer, eu sou rico de paz? Não é. A gente tem uma paz, uma pazinha, né? Rico de amor, não é. A gente ama, estamos aprendendo. Então, nós todos somos bastante pobres de espírito. E talvez alguns ricos. Mas rico materialmente, financeiramente. Mas pobre de espírito. Porque um espírito rico, ele não tem bens materiais. Ele é rico de harmonia, de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de esperança. Aí ele é um espírito rico. E nós viemos na Terra para nos tornar riquíssimos, exatamente, espiritualmente. E confundimos a coisa. Queremos nos tornar ricos materialmente. E todos os sonhos e planos nossos ficam sempre para o material, nunca para o espiritual. Tanto que se eu pego uma parte das minhas horas do dia para me dedicar na riqueza espiritual, conhecimento, paz, amor, alegria, felicidade, equilíbrio, eu acho que estou sem fazer nada. Será que vale a pena? Mas se eu passar horas trabalhando e nem vir para casa, eu acho que eu estou fazendo muita coisa. Né? Se eu não visito a minha família há muito tempo, porque eu estou trabalhando, né? Trabalhando para os homens, eu acho que estou fazendo muito. Mas se eu estou trabalhando para mim, para o meu Deus, para o meu enriquecimento e aprimoramento espiritual, parece que eu não estou fazendo nada. Não tem valor. Para a nossa sociedade capitalista, a religião não tem valor. A religião não produz insumos, produtos para ser consumido pelo capitalismo. E pior ainda, pelo comunismo. Aí é pior. Então, a noção capitalista, ele está dizendo assim, e operário, estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Ele vai entender que aquela pessoa que é o gerente da fábrica, que ele é o jardineiro, são ministérios diferentes. E que aquela pessoa está, perante os olhos de Deus, mais capacitada para estar lá e você para ser o jardineiro. Então, não precisa você trapacear para chegar lá. Não precisa falar mal. Não precisa correr por meios escusos. Não precisa se vender para ganhar mais dinheiro do do seu gerente e comprar a empresa para se sentir gerente. Você não precisa fazer absolutamente nada.
você tem que olhar para si mesmo e dizer: aqui é o meu lugar. E se é o meu lugar, farei com todo o amor, todo o empenho, toda a dedicação, porque estou servindo ao Senhor, ao meu Pai, a Deus. E espero que o meu gerente também faça isso. E todos, quem sabe, numa outra existência, eu possa vir como gerente isso se ainda você quiser. Há coisas que você ainda não refletiu. Em cada cargo tem os prós e os contras, que a gente tem que ir lá pensar, né? Então, às vezes alguém fala assim: você quer ser presidente? Há pessoas que eu sonho em ser presidente. E o outro diz assim: Deus me livre. Não tem estrutura para ser um presidente. Então tem tudo os prós e os contras. É bonito a gente falar, mas às vezes não é tão belíssimo estar lá no local. Tá? Então vamos entender que todas as profissões são dignas e que todos deveriam ser remunerados dignamente. Não estou falando remunerado igualmente, dignamente. E que todos deveriam viver do seu trabalho dignamente. Cada qual, continuando, ministrará os bens recebidos do Pai, inteligência, saúde, o corpo físico, todas as suas virtudes, a vida, o seu corpo, sua existência física, na sua própria esfera de ação. Ali, contenta-se, sem a ideia egoísta de ganhar para enriquecer na terra, mas servir com proveito para enriquecer em Deus. Em Deus é na visão, no olhar, no entendimento de Deus. Então, não adianta eu estar ganhando. Se eu estiver ganhando na terra dinheiro, as pessoas não querem nem saber de onde eu estou ganhando. Nem querem saber. Nem perguntam. Né? Porque a gente tem até medo da resposta que vem de onde que está ganhando tanto dinheiro. Às vezes a gente acha estranho, mas a gente nem se atreve a perguntar. Então, ele está falando assim: talvez você possa estar ganhando muito dinheiro na terra, na visão dos homens, mas não está enriquecendo na visão divina, em Deus, na relação sua com Deus. Talvez você esteja até decaindo. E vai ter que amanhã ou depois resgatar tudo isso. Se alguém me perguntasse assim: por que existem países tão miseráveis? A Etiópia, a África, parte da África. No planeta Terra a gente vê de tudo. E existem países mais ricos, onde o padrão de vida até de classe média alta para cima. Por quê? Quando a gente olha a história, quem são aquelas pessoas que vivem em locais tão miseráveis assim? Foram os reis do passado, os donos de fazenda, de terra, os que exploravam os outros. Se não existisse a reencarnação, os ricos aqui na Terra iam morrer e pronto. Agora, quando eles exploram e dão exemplo de exploração bem-sucedida, eles ensinam, contaminam outras pessoas a fazer igual, a imitar. Agora, quem garante que na próxima reencarnação ele vai nascer filho de um fazendeiro? Talvez ele venha nascer filho de um proletariado. E aí ele vai sentir o peso das leis, se ele foi um juiz, que ele impôs no povo, da exploração do empresário, né, do que a gente chama dos magnatas. A hora que ele sentir o peso das mãos de um magnata, ele então, que era um ex-magnata e atual proletário, vai compreender como tem que trabalhar para equilibrar isso. Por isso que é necessária a reencarnação, para mudar de posição. Sem a reencarnação, a gente nunca aprende do outro lado. Só passa por um lado, só tem experiência.
Se eu reencarno uma vez só na vida e sou um proletariado, nunca vou saber o que é um magnata. Vou passar a vida inteira sonhando em ser magnata. Aí um dia eu vou ser magnata. Aí eu vou ver os prós e os contras. Um dia você, o magnata vai ser o proletário. E vai ver, e assim vai vindo a justiça. Cada um sofrendo o peso da mão e das ações que doou para este planeta, doou para as pessoas, para o seu convívio, para o mundo. Portanto, por isso que a gente é dono até da palavra que diz. Se um filho perguntar, pai, o que você acha melhor? Eu ser um médico ou ser qualquer uma outra profissão que a gente possa considerar menor? Diga, seu coração que manda. Para mim, os dois. Se você for honesto, é o que vale. Eu quero ter orgulho de você, em bom sentido, né? Um orgulho de você. Eu não quero saber se você tem carro importado ou uma casa. O mais importante para mim é se a forma que você está enriquecendo é honesta. Reforce isso como cristão. Que honestidade é o que dá o brilho a um cristão. Não é o dinheiro. Que isso fica. Isso fica. Então, pense que o seu ministério é para servir a Deus e você está aqui para servir a Deus em todas as posições que você se encontrar. Sempre. Nunca esqueça isso. Se você estiver fazendo alguma coisa e não estiver servindo a Deus com aquilo, larga de fazer. Está perdendo teu tempo, você não veio aqui para isso. Por isso vai partir daqui também. Encerrando então nossa lição de número 61, ministérios. No ministério, eu venho numa classe social rica. Eu nasci, meu pai já era rico. Eu nasci. Então eu venho com o meu ministério, onde eu tenho bastante recursos financeiros. Servir a Deus com isso. Muito simples. Servir a Deus. É uma forma de você fazer seu filho se guiar a vida inteira. Ai, como eu vou saber o que é certo ou errado? Sempre pense se você está servindo tanto a Deus quanto aos homens. Nunca fique num caminho onde você só sirva a homens. Com certeza você está errado. Agora, e se eu encontrar um caminho que eu só sirvo a Deus e não aos homens? Fique nele também. É um dos mais difíceis caminhos. Você tem 3 caminhos. Servir somente a Deus e vai ter que ser muito forte. Servir Deus e aos homens, que é o meio termo, e servir somente aos homens. Né? E a gente tem que falar a verdade para os nossos filhos. Servir somente a Deus não é tão fácil.